Bom dia, Brasil e mundo, e todos aqueles que estão assistindo e vão assistir a essa live. Estamos falando aqui direto do altar da Igreja Universo de Deus, onde nessa manhã estaremos falando sobre a destruição que está acontecendo nesse mundo, os terremotos que a gente tem ouvido falar. E a Bíblia diz que buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje nós temos a oportunidade de buscar a Deus. Hoje você tem essa oportunidade de buscar a Deus na sua vida. E muitos não estão fazendo caso disso, não estão correndo atrás, não estão buscando. E isso também aconteceu no tempo de Noé. As pessoas não acreditaram no que Noé estava falando. As pessoas não acreditavam que havia um dilúvio. Noé estava anunciando que havia um grande dilúvio sobre a terra e as pessoas não estavam dando ouvido a Noé. Hoje é a mesma coisa, hoje nós somos os Noé de hoje a gente está falando do que está acontecendo no mundo, estamos advertindo, aconselhando, ensinando as pessoas, mas como diz Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Quem levou a sério? Quem acreditou? É o que tem muito acontecido, as pessoas não estão ensinando para lutar por si mesmas, as pessoas já estão cansadas, já estão derrotadas, já não tem mais força para lutar por si mesma, para sair da escravidão do pecado, para sair da escravidão dos demônios. E se entregam, como diz a palavra de Deus, homem com homem, mulher com mulher. É adultérios, é prostituição, separações, traições. Não estão levando a sério as coisas de Deus. Mas vai chegar um tempo do arrependimento e vai ser tarde. A Bíblia diz que será tarde para se arrepender depois. Hoje nós temos essa oportunidade. Hoje ainda a gente pode, tem a chance, estamos vivos. Você que está aí do outro lado, que está ouvindo a pregação através dessa live, pelas redes sociais, hoje você tem a chance, a oportunidade ainda de salvar a sua vida. Aquele povo na época de Noé também não deram ouvido e perderam, e foram mortos por aquela grande chuvada, por aquela grande enchente que tocou toda a terra, uma grande inundação, e eles não acreditaram, mas veio, Deus falou, porque tudo que Deus fala acontece. Não pense que não vai acontecer, porque acontece, nós temos prova disso. Até a ciência já conseguiu comprovar isso, que tudo que Deus profetiza, que Deus falou, está acontecendo, já aconteceu e vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Ele já criou toda a história. E nós temos a oportunidade agora, nos últimos dias, de nos arrepender dos nossos pecados e salvar a nossa alma. Porque eu acredito que ninguém quer ir para o inferno, não é? Eu acredito que ninguém quer ir para a tortura, que ninguém quer ficar sofrendo. Já sofreram aqui nesse mundo. Já sofreram tantas desilusões, já sofreram tantas amarguras, já sofreram com vícios, com perdas. Depois ainda vão lá para o inferno sofrer mais ainda. Eu acredito que não é isso que nós queremos para nós, que nós queremos para a nossa vida. Então nós temos uma oportunidade, nós temos uma chance de nos salvar. Então você que está na sua casa, que já pedi para o pessoal abrir a sua Bíblia, você que está na sua casa e quer acompanhar através dessa live, abra no livro de Isaías 24. Isaías 24, abra aí a sua Bíblia e acompanhe junto com nós aqui da igreja a pregação dessa palavra de Deus, para que você venha entender o que está acontecendo no mundo. Os terremotos que você viu agora nas Filipinas, no Japão, na Venezuela, já tremendo aqui no Brasil também, no Pará, em Manaus. Então, você ficar sabendo o que está acontecendo e o que vai ainda acontecer antes que seja tarde. Diz assim a palavra do Senhor, em Isaías 24. Diz assim: eis que o Senhor esvazia a terra. Não é que a gente está vendo agora quantos mortos teve agora nesse terremoto lá na Venezuela? Quantos mortos teve agora lá na Venezuela? Quantos mortos teve na epidemia do Covid? Né? Deus esvazia a terra. Ó. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície e dispersa quem? Os seus moradores. E o que suceder ao povo também vai suceder ao sacerdote e ao servo como ao seu senhor, e a serva como a sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, e ao que dá a usura como o que paga a usura. De todos se esvaziará a terra.
e de todo será saqueada. Porque o Senhor pronunciou essa palavra, e aqui ele está afirmando isso. Ó. Porque o Senhor pronunciou essa palavra, ele quer dizer assim, ó, se eu falei, é certo que vai acontecer. Se eu falei, vai acontecer. Então quer dizer que eu pronunciei essa palavra, né? Aí diz assim, a terra, no versículo 4, né? A terra planteia e se murcha. O mundo enfraquece. A terra planteia, quer dizer, a terra está lutando, não é? Há uma guerra na terra também. A terra está lutando para sobreviver. A terra planteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Por que o mundo enfraquece, gente? Porque o diabo não tem força, o diabo não tem poder. Os demônios não têm força, o demônio não tem poder. E como as pessoas estão servindo mais aos demônios do que a Deus, então não há força na terra. A terra está enfraquecida. Porque nada, nem ninguém pode fazer nada sem a permissão de Deus. Porque Deus é a força. A Bíblia diz que bem-aventurada é a nação, quer dizer, bem-aventurada quer dizer bem feliz, bem próspera, bem feliz é a nação cujo Deus é o Senhor daquela nação. E qual nação hoje Deus é o Senhor? Nenhuma. Nenhuma, porque o pecado cresceu muito, o pecado dominou os povos, o pecado dominou as pessoas. E as pessoas têm servido mais aos demônios, feito a vontade das pombagiras, dos exus, dos demônios, que a vontade de Deus. Me perdoe se eu falo essas coisas, que estão fazendo mais vontade dos demônios, das pombagiras, porque nós que somos de Deus, nós sabemos o que é de Deus e o que é do diabo. Porque nós não temos religião, nós temos Jesus. Jesus não é uma religião. Então nós não seguimos candomblé, batuque, espiritismo, não seguimos evangélico, católico, seja o que for, nós seguimos Jesus. Nós seguimos Jesus e ele não é uma religião, por isso eu falo isso. Porque o que não é de Deus pertence ao outro, que é o diabo. Porque só tem dois, só tem Deus e o diabo. E se Deus não é Deus de religião, então a religião não é de Deus, então a religião é de quem? Bem claro, né? Então, assim, por isso, ó, vamos no versículo 5, né? Na verdade, a terra está contaminada por causa de quem, gente? Dos seus moradores. Olha, essa terra está contaminando a terra. Os moradores, porque estão permitindo o mal tomar conta da terra, apossar-se da terra. As pessoas estão cada vez com o coração mais mal, cada vez as pessoas se tornam mais malvadas, mais ambiciosas, mais avarentas, mais orgulhosas, se acham alguma coisa, enquanto que na verdade não são nada. Olha o tremor na Venezuela, mostrou para aquele povo que eles não são nada. Que as pessoas que estão lá debaixo dos escombros são alguma coisa? Que as pessoas que estão lá debaixo dos escombros são alguma coisa? São poderosos? Ali foi provado que não são nada. E nós não somos nada. Por isso nós temos que nos agarrar a Deus para que a gente possa ser alguma coisa. Porque quando nós temos Deus, aí nós estamos fortes. Quando nós temos Deus, nós estamos fortes, nós somos fortes. Por isso que as nações precisam de Deus, para que as nações sejam fortes. E nós vimos ali que a Bíblia fala que a terra está enfraquecendo por causa disso. Porque está sem a força de Deus, está sem a presença de Deus nas casas, nas famílias, na vida do ser humano. Então, por isso, o marido não siga, né? Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Porque vocês não têm nenhuma aliança com Deus, a aliança deles é com o pecado. A aliança deles é na prática do pecado, no consumo do pecado, em viver em pecado. Eles têm uma aliança com o mal, com o pecado, e não com Deus. Não gosta de ouvir isso que eu estou falando? Não tem problema. Mas o que eu estou falando é a chance que tu está tendo para salvar a tua vida, salvar a tua alma. Para que venha ter uma vida abençoada aqui na terra e depois também a vida eterna com Deus. Porque veja só se vale a pena passar por esse mundo e levar uma vida de dor, de sofrimento, onde tudo está errado, onde a pessoa não passa para frente, dois para trás, onde a pessoa às vezes tem dinheiro, mas não tem uma vida, não tem familiar, não tem uma esposa, não tem filhos, só tem doenças, enfermidades, maldições caindo sobre ela. Tem dinheiro, mas as maldições caem sobre ela e não fazem ela feliz. Porque
Porque ninguém é feliz com dinheiro, porque a pessoa só é feliz com Deus, porque Deus é quem preenche o vazio. O dinheiro não preenche o vazio do nosso coração. Mas assim, por isso a maldição consome a terra, por isso que a maldição está consumindo a terra, né? A maldição consome a terra, e os que habitam nela serão o quê? Desolados, quer dizer, todos vão sofrer a consequência do pecado, gente. Todos vão sofrer a consequência do pecado, vão sofrer por causa do pecado. Porque quando nós saímos da escravidão do pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. Quando nós dizemos não, rejeitamos o pecado, quando nós dizemos não para o pecado, nós nos livramos da escravidão dele. Ele já mais não domina nós. Quem domina nós é Deus. O pecado já não tem mais domínio. O pecado quer que eu minta, mas eu não minto. O pecado quer que eu traia, eu não traio. O pecado quer que eu adultere, o pecado quer que eu roubo, eu não roubo. Então eu abandono o pecado, eu rejeito o pecado para poder salvar o quê? A minha alma. E cada um vai dar conta de si. Cada um vai dar conta de si, a Bíblia fala. Não adianta tu olhar para os outros, mas o filho já não está fazendo, mas o meu filho não quer Deus, mas meu marido não quer Deus, não interessa. Cada um vai dar conta de si. Luta você pela sua alma. Luta você pela sua salvação. Continuando, diz assim então aqui nós vimos que a maldição consome a terra, e cada vez mais nós vamos ver coisas que nós vimos essa semana, de terremotos, de guerra, de destruição, cada vez mais marido matando esposa matando marido, pai matando filho, cada vez mais nós vamos ver isso, porque está crescendo cada vez mais por causa da falta de Deus nas famílias, por causa da falta de Deus nas pessoas. As pessoas estão sem Deus, mas estão com os demônios, com as entidades malignas, dominando a vida deles, levando eles a fazer essas coisas, porque Deus não manda marido matar a mulher. O Espírito Santo que está na pessoa não dirige a pessoa a matar o filho, não dirige a pessoa a roubar, a se corromper. O Espírito Santo não leva uma pessoa a trair, não leva uma pessoa a fazer o mal. O Espírito Santo só leva a pessoa a fazer as coisas que são de Deus. As coisas que procedem do reino de Deus. Então diz assim, planteia o mosto e enfraquece a vide. E suspirarão todos os alegres de coração. Cessou o fogueiro dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que beberem. Demolida está a cidade vazia. Todas as casas fecharam, ninguém já pode entrar. Lastimoso clamor das ruas por causa do vinho, e toda a alegria se escureceu. Desterrou. Quer dizer o que com isso? Deus está dizendo que o vinho representa a alegria. E já não há mais a alegria na cidade, a alegria nas pessoas. É o que Deus está dizendo, né? Na cidade só ficou desolação, e com estalido se quebra a porta, porque será no interior da terra, no meio desses povos, como a sacudidura das oliveiras. Veja o que aconteceu lá na Venezuela, né? Deus está falando aqui, e depois nós vamos lá em Apocalipse para ver sobre o grande terremoto que vai haver sobre a terra, que não está longe de acontecer isso. Porque será no interior da terra, no meio desses povos, como a sacudidura da oliveira. A terra não foi sacudida lá essa semana? Lá no Japão, nas Filipinas, na Venezuela, foi sacudida, como Deus está dizendo aqui, lá no interior da terra. Que Deus escreveu, gente, sempre vai acontecer. O que Ele falou, Ele profecia, vai se cumprir. Então isso aqui, que só ficou a desolação, e com isso ali se quebra a porta, porque será no interior da terra, no meio desses povos, como a sacudidura da oliveira, e como os rabiscos, como está acabada a vindima. Esses alcançarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória do Senhor. Quer dizer, esses quem são? Os que são de Deus, aqueles que se renderam aos pés do Senhor Jesus, né? Então, os aqui com alegria por causa da glória do Senhor clamarão desde o mar. Por isso, glorificai o Senhor nos vales, nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra, ouvimos cantar glória ao justo. Mas eu digo, emagreço, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam perfidamente. O temor e a cobra e o laço deles sobre ti, ó moradores da terra. Deus está dizendo que em vez de glorificar Ele,
Em vez de exaltar ele em todos os confins da terra, todas as nações, os pérfidos preferem o quê? Praticar o pecado. Praticar, agradar a quem? Quem que é agradado com o pecado? O diabo. Quem que é agradado quando nós pecamos? O diabo. Porque nós estamos fazendo a vontade dele e não a vontade de Deus. E o diabo gosta que a gente faça a vontade dele e não a vontade de Deus. Ele dá risada disso. Porque o maior interesse do diabo é roubar todas as almas para ele. Levar todo mundo para o inferno. Porque nós somos criação de Deus. E o diabo quer roubar de Deus a criação de Deus, aquilo que Deus criou. Quer roubar e ir lá para o inferno. Então diz assim: e será que aquele que fugir da voz do temor, aquele que fugir da voz de Deus, cairá na cova? E o que subir da cova, o laço o prenderá. Porque as janelas do alto se abriram e os fundamentos da terra tremem. Semana eu coloquei lá na internet, nas redes sociais, que a Bíblia fala, né, que com mais açoites será castigado aquele que soube a vontade do Senhor e não fez. Aquele que sabia que devia fazer e não fez. Que devia praticar e não praticou. Que devia colocar sua vida em prática e não fez. Com mais açoites será castigado essa pessoa, diz a palavra de Deus. Aquele que soube a vontade de Deus e não colocou em prática. Porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Sabe que eu cresci em algumas igrejas, não vou citar nome, que eu nunca ouvi pastor pregando essas coisas de que quanto mais é dado, mais é cobrado, que com mais ações será castigado aqueles que souberam a vontade de Deus e não colocaram em prática. Eu nunca ouvi falar, sinceramente. Graças a Deus que nós temos a Bíblia para ler, né, e descobrir as palavras de Deus, as ordenanças de Deus, os estatutos, as leis de Deus. Então ele está dizendo para nós que aquele que soube que devia fazer e não fez, muitas ações será castigado, cada vez mais. Cada vez mais. Imagina eu, o pastor, o pregador da palavra de Deus, que tem conhecimento da palavra, que me foi revelado verdadeiro entendimento da palavra, se eu não coloco em prática, imagina. Com mais ações você seria castigado mais que as outras pessoas. Muito mais que outras pessoas, com mais ações. Quer dizer, a minha vida vai ser uma ruína total. Talvez até morador de rua, passar fome, necessidade, viver nos vícios, nas drogas, seja pouco do que vai acontecer. Então diz assim: de todo será quebrantada a terra, de todo se romperá e de todo se moverá a terra, de todo vacilará a terra como óleo e será removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. Eu poderia estar falando para você aqui: Deus é bom, Deus vai mudar a tua vida, você vai ser muito próximo, você vai cantar, já deu tudo certo, não é? Mas eu estou pregando para você para esta vida. Estou pregando para você para a vida eterna, para a salvação da sua alma. Porque as outras coisas, elas são colocadas em nossas vidas ao natural. O próprio Deus diz: não andeis ansioso sobre o comer, o se vestir, porque todas essas coisas Deus sabe que nós precisamos e serão acrescentadas. Então, eu não estou pregando para ti, para esse mundo, mas estou pregando para a vida eterna, para que tu esteja preparado para a vida eterna. Porque, vamos dizer que eu estou aqui somente falando de prosperidade, vitória, que vai conseguir vencer, a vitória já é certa, vai arrebentar, já deu tudo certo e coisa e tal, e de repente tu morre. E tu vai para o inferno, porque não foi pregado a salvação. Não foi pregado que tu devia praticar a palavra de Deus, obedecer a Deus. Ou acontece o arrebatamento e tu fica, porque não foi ensinado. A vida eterna para ti foi ensinado só viver nesse mundo, só prosperar, só ter vitória nesse mundo. Não foi te ensinado a salvação. E vem o arrebatamento e tu fica. Por isso que eu prego o arrebatamento, eu prego a salvação da alma, eu prego a fé, eu prego a prosperidade, eu prego uma mudança de vida, uma transformação, mas nunca deixando de lado que a pessoa deve viver com uma aliança com Deus, uma aliança eterna com Deus. Então diz aqui: de todo vacilará a terra como o ébrio, e será removida e removida como a choça da noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará.
E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos no alto na altura e os reis da terra sobre a terra. E serão amontoados como presos em uma masmorra. E serão encerrados em um cárcere. E serão visitados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará. E o sol se confundirá. Quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, então perante os seus anciões haverá glória. Amém, gente? Haverá o quê? O galardão que Deus prometeu para aqueles que estão dispostos a servir a Ele, a fazer a vontade dEle. Amém? Abre agora a sua Bíblia em Apocalipse. Eu separei aqui, que vai falar sobre o grande terremoto que haverá sobre a terra. Apocalipse 16. Apocalipse 16, nós já vamos encerrar a pregação. Apocalipse 16. No versículo 17. Agora nós estamos vendo, voltando já nesse assunto do terremoto, agora a gente está vendo terremotos para todos os lados, como Jesus um dia anunciou. Se nós voltarmos no Velho Testamento, a gente praticamente nem vai ouvir falar de terremotos. A gente nem vai ouvir falar de terremotos, mas as pessoas pecaram tanto, recusaram tanto a Deus, rebelaram tanto contra Deus, que Deus enviou o seu Filho para nos dar uma chance, uma oportunidade de vida, e esse Filho anunciou que haveria terremotos por todos os lados. Como assim? Como Jesus já sabia disso? Porque Jesus sabia que nos últimos dias as pessoas seriam mais amantes de si mesmas que amantes de Deus, que esposa de Deus, que tem uma aliança com Deus. Que as pessoas iam preferir mais o pecado, mais os prazeres desse mundo. E isso ia de que no céu de Deus, do que vamos dizer, e um grande terremoto, olha só, gente, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. Veja que vai ser um terremoto imenso, um grande terremoto que vai sacudir a terra de uma vez por todas. Não quer Deus, não tem problema, mas tu vai ver tudo isso acontecer na tua vida. A terra sendo destruída, tu sendo destruído junto. A Bíblia fala que as pessoas vão pedir para a morte e a morte não vai vir, quer ficar assim? Quer viver nessas condições? A Bíblia fala que os homens vão desejar a morte e a morte não vai vir. Eles vão ser pedras, caem sobre mim e as pedras não vão cair. Então, se você quer ficar nessas condições, fique, tudo bem. É um problema teu. É um problema teu, é a tua vida. Mas eu estou lutando pela minha, eu não quero ficar nessas condições. Eu não quero estar aqui para ver tudo isso. Eu quero assistir lá de cima, o julgamento das nações. O juízo de Deus sobre todas as nações. Eu quero assistir lá de cima o julgamento de Deus, o juízo de Deus sobre a terra, sobre aqueles que recusaram a Ele, que não o aceitaram, que viraram as costas para Ele, que preferiram servir ao diabo. É que você tem o direito de escolha. Deus é tão bom que não obriga ninguém a servir a Ele. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Deus te deixou livre para escolher. Assim como o diabo também. Deus não obrigou o diabo a servir a Ele. E nem os demônios que foram lançados junto com o diabo, que lutaram contra Deus lá no céu. Nem os demônios foram obrigados a servir a Deus. Deus deu oportunidade para os anjos e também deu oportunidade para nós escolher quem quer e quem não quer. Quem quer servir o diabo, serve o diabo. Quem quer servir a Deus, serve a Deus. O diabo preferiu o quê? O mal. Os demônios também preferiram o mal. Preferiram as trevas do que a luz. E quantas são as pessoas hoje? Eu sei que é até ruim dizer isso, mas quantas são as pessoas hoje que estão preferindo as trevas do que a luz? Quantas pessoas hoje estão preferindo viver na escuridão do que viver na luz? Quantas pessoas hoje estão encurraladas pelo pecado? E cada vez aumentando mais o pecado, cada vez se embolando mais ainda, cada vez se enredando mais ainda. Por isso, se ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Você que ouviu essa pregação, você que ouviu a voz de Deus, porque não fui eu falando, eu estou falando que Deus falou lá na Bíblia. Eu não falo de mim mesmo, eu falo daquilo que Deus enviou para falar. E foi Ele que disse que isso aí vai acontecer, que a terra está acontecendo e vai acontecer. Então, se ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso coração. A Bíblia até fala sobre isso, como aquele povo lá no Egito,
endureceram o coração e ficaram para trás, né, perderam a salvação da alma. Então, não endureça o nosso coração. Abre seu coração para o Espírito Santo. Abre seu coração para Deus. Deixa que Deus seja o teu Deus, e não o pecado venha reinar sobre ti, mas que Deus venha reinar sobre ti. Amém, gente? Graças a Deus. Então nós vamos encerrar a pregação daqui da igreja. Vamos continuar o culto aqui na busca do Espírito Santo, buscar força no Espírito de Deus. Né? Se você também quer vir para cá com a gente, né? Na Ângelo Barbosa, 255, Jardim das Palmeiras, Cavalhado, Porto Alegre. Você que mora na Redondeza e está assistindo a live, vai assistir depois, é na Rua Ângelo Barbosa, 255, no Jardim das Palmeiras, aqui na Cavalhada, no bairro Cavalhada. Né? São todos convidados, então. E você que está na sua casa, eu quero desejar que você tenha uma semana muito abençoada, que Deus, com o seu poder, alcance cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que a paz do Senhor esteja na sua vida, e que assim seja, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, que Deus seja glorificado através da vida de cada um de vocês. Amém e graças a Deus.